Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma meditação, mais uma palavra de Deus para alimentar teu coração, tua alma e teu espírito. E o maná de hoje nós vamos falar em cima do Salmo 106, versículo 44. Diz assim a palavra do Senhor: Mas Deus olhou para eles quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu, segundo a multidão das suas misericórdias. Que palavra maravilhosa para a gente meditar, para a gente começar o nosso dia. Nela nós vamos claramente ver o coração desse Deus, seu amor, sabe? A maneira como ele trata aqueles que são escolhidos, que são o povo dele. É assim que a palavra de Deus diz. A palavra está dizendo, Deus se lembrou da aliança que havia feito com Abraão e por causa das suas grandes misericórdias, ele ouviu o clamor de Deus. Só para você entender, texto dentro do contexto, o que aquele povo tinha feito de errado e como é que Deus ainda, apesar dos erros, se achega a seu povo. Neste salmo nós vamos ver exatamente que o povo de Deus, o povo de Israel, ele não entendia nada. Desde o Egito ele já não tinha entendido, apesar do que ele via, das maravilhas que Deus tinha feito lá. Apesar das 10 pragas, de como ele foi derrotando cada Deus que era falso Deus, como ele sustentou aquele povo, como ele abriu o mar e os fez passar de uma maneira sobrenatural para chegar do outro lado. Qual era o outro lado? Deserto, mas eles chegaram e como ele havia sustentado por 40 anos aquele povo. Então, no meio de tudo isso, nós vamos ver que aquele povo, além de não entender nada, eles eram rebeldes, tinham se esquecido de tudo aquilo que Deus já tinha feito e demonstrado para eles: eu os amo, eu estou com vocês. Eles haviam inclusive passado a se entregar à cobiça, puseram Deus à prova, eles tinham inveja de Moisés e de Arão, era um povo como eu e você, que já experimentamos muitas bênçãos, mas na hora da nossa luta, da nossa dor, a gente esquece e começa a falar um monte de abobrinha. E eles fizeram, inclusive, um bezerro de metal fundido, trocaram a glória de Deus, do Deus vivo, do Deus, o Deus Todo-Poderoso, por imagem de novilho. Por que de um novilho? Porque a força que eles precisavam vinha e era puxado e carregado justamente por aquele animal, o boi que tem a força muito grande, e eles fizeram como se Deus tivesse aquela força daquele animal. Misericórdia, eles simplesmente desprezaram a terra que Deus tinha dado para eles, preparado para eles, eles murmuraram, eles comeram inclusive, gente, sacrifícios para os ídolos que Deus tinha dito: não faça, não ande junto, não se contamine, não se misture, porque ele sabia que só o estar perto com pessoas que praticavam as coisas erradas, aquilo influenciaria o coração deles. É por isso que às vezes a gente tem que prestar muita atenção com quem nós estamos andando, o que nós temos ouvido, o que essas pessoas falam como sendo normal, como sendo natural. Tudo isso pode contaminar a tua e a minha vida. E para piorar, se você ainda falar assim, nossa, como eles erraram, mas para piorar, o pior de tudo, você sabe que eles até sacrificaram seus filhos aos demônios? Olha que loucura, eles derramaram sangue inocente, eles se apropriaram de algo que era cultural. Povos ali que eles passaram eram povos que faziam isso, eles fizeram isso também. Deus nunca havia pedido isso. E aí o que vocês acham que podia acontecer? Como seria a reação de Deus? Olha, com certeza a ira de Deus se acendeu. Era o mínimo que podia acontecer. No entanto, apesar de tanto pecado, apesar de tanta coisa errada, eu e você chegamos no versículo 44 desse salmo. Deus olhou para eles quando estavam angustiados e lhe ouviu o clamor. Glória a Deus! Que amor é esse? Que Deus é esse? Que apesar de todos aqueles erros deles, de tudo aquilo que eles fizeram, Deus se compadeceu, voltou a abençoá-los por causa de uma aliança. Queridos,
Que Deus é esse na tua vida, que apesar do teu pecado, apesar do meu pecado, Ele olha para nós e Ele se lembra da aliança que um dia Ele fez. E Ele ainda assim mesmo, Ele volta a nos abençoar. Sabe, isso não pode ser entendido como, então liberou geral, eu faço tudo errado, que depois Ele vai acabar me abençoando. Não é isso, pelo contrário. Nosso Deus é um Deus santo e Ele também quer que nós sejamos santos. É o que diz a palavra, sede santo porque eu sou santo. A mesma palavra diz, eu sou quem vos santifico. E muitas das nossas lutas, Ele usa dessas dificuldades para nos fazer entender que nós podemos, apesar das lutas, caminhar em vitória e não começar a fazer coisas erradas que nós vimos tantas pessoas fazerem. Por amor, por gratidão, por respeito, por adoração, nós devemos agora viver para agradar a este Deus Santo. Então, essa é a minha proposta para nós nessa meditação. Essa é mostrar para você que Deus ouve o teu e o meu clamor, apesar de nós, dos nossos erros. Ele vê o nosso coração angustiado, Ele se compadece de nós. Por quê? Por nossa causa? É claro que não. É justamente porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele é fiel e porque apesar da nossa infidelidade, Ele se lembra que um dia você chegou para Ele e falou, eu te convido, entra no meu coração, retira o que não te agrada. Há uma aliança que foi feita entre você e Deus. Há uma aliança que permanece apesar das nossas quedas, do nosso pecado, do nosso erro. Não se esqueça que esses pecados, esses erros trarão para nós consequências. Sempre haverá, de alguma maneira, uma forma de consequência ruim, de negativo, uma punição, não importa. Mas isso serão consequências das nossas más escolhas. Isso acontecerá por causa dos nossos pecados que nós cometemos. Tudo que está escrito nesse salmo tem que soar para você e para mim como um alerta. Olha, cuidado. Não é assim, eles pecaram tanto e depois Deus abençoou. Não é assim. Nós temos que pensar o seguinte, eu não quero pecar. Mas se eu pecar, eu sei que a graça dele vai me ajudar. E se eu me arrepender, olha, é tão básico isso hoje. As pessoas falam muito em remorso. O remorso é assim, puxa, eu realmente pequei. Ixi, fiz uma coisa errada. Mas você não se arrepende. Como assim, Raquel? O arrependimento vai mostrar para Deus, olha, eu realmente pequei. Eu te peço perdão, mas eu não quero fazer mais. O remorso não. O remorso simplesmente fala de uma tomada de consciência, mas não de uma mudança de ação. E é isso que esse salmo está dizendo do coração de Deus, da bondade de Deus, mas tem que ser um alerta para a tua vida e para a minha vida também, como nós precisamos tomar cuidado. Cuidado com quem nos cerca, com quem nós andamos, cuidado com o que nós estamos vendo através da mídia social. É tão interessante quantas vezes eu e você assistimos um filme que nós estamos torcendo pelo bandido, nós estamos querendo que, sabe, os padrões estão mudados, inclusive através dos filmes que chegam a nós. E de repente o nosso coração está totalmente influenciado por isso. Não precisa só ser uma má companhia, uma má conversação. Eu faço porque todo mundo faz. Não, cuidado. Cuidado com quem você anda, vai te contaminar. Cuidado com o que você lê, cuidado com o que você ouve. Tudo isso mostra essa passagem. Nós não podemos começar a fazer o que os outros fazem, porque nós somos especiais, nós somos de Jesus, aleluia. O nosso padrão é um Deus de santidade e é isso que eu e você precisamos exalar, transmitir por onde nós andamos, que nós amamos a esse Deus, nós não queremos pecar, mas pecando, porque Ele é bom, Ele tem cuidado de nós. Então, eu quero orar e pedir para Deus, para que Deus possa, nesta meditação, nos perdoar e nos trazer um alerta para a gente não cair. Vamos orar? Paizinho querido, como é importante
importante, Pai, lermos a Tua palavra. Como é importante, Pai, mesmo um único versículo, Pai. Aquilo tem tanta sabedoria, aquilo fala tanto, não só de quem Tu és, mas de como nós somos. Nós não somos diferentes deste povo de Israel, Pai. Conforme nós estamos caminhando, conforme as pessoas que estão ao nosso lado, realmente nós podemos cair numa cilada do inimigo. Nós podemos achar que é natural, que é normal e podemos entristecer o Teu coração. Eu sei, Pai, eu sei que essa passagem está falando que apesar do erro o Senhor abençoou e o Senhor não está nos dando de maneira alguma uma liberação geral. O Senhor está nos falando, fique alerta, atento, atenção com quem você anda, atenção com quem você fala. A sua carne já é inclinada para o mal, e se você estiver perto de pessoas que vivem no pecado, vivem na iniquidade, que para eles cada um deve fazer o que mais gosta, mais o que acha que é mais certo, não é assim para nós os que cremos. Nós cremos no que está escrito, nós andamos segundo esse padrão de Deus. Então, Pai, eu oro pedindo perdão, Senhor. Nós queremos viver para Te agradar, nós queremos viver caminhando nesta certeza do Teu cuidado, do Teu amor, da Tua misericórdia que pode ou não se renovar, dependendo do nosso coração, do que o Senhor estiver vendo dentro de nós, dependendo se nós realmente nos arrependemos daquilo que nós falamos ou fazemos, e que não seja jamais, Pai, um remorso, mas seja um arrependimento fiel, Pai, um arrependimento real, Pai, um arrependimento onde nós ficamos constrangidos de ter Te entristecido. Então, Pai, em nome de Jesus, que nesta meditação é minha oração para cada um que nos assiste, Pai, que o Senhor esteja gerando temor, que o Senhor esteja gerando em nós um coração desejoso de viver para Ti, Pai. Não um desejo carnal nosso de querer fazer a nossa vontade, mas um desejo de falar não o que eu quero, mas aquilo que está escrito, aquilo que é o Teu padrão, aquilo que é a Tua vontade. É isso que eu oro, Pai, e Te peço mesmo, perdoa-nos porque muitas vezes ficamos independentes e caminhamos de acordo com aquilo que nós achamos e não do que está escrito, como alerta para cada um de nós. Então, em nome de Jesus, fala conosco, nos ensina neste caminhar diário contigo, para que a gente possa experimentar qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. E eu sei, Pai, que o Senhor tem planos maravilhosos, os Seus planos, de maneira nenhuma, Senhor, falham, e nós queremos caminhar nele, em nome de Jesus. Amém? É isso aí, meu querido. Meditando, pode ser um pouquinho por dia, não precisa ser apenas naquilo que eu estou falando. Você com Deus, tenha o desejo de conhecê-lo mais e mais e saber o que está escrito e o que agrada a esse Deus. Fica com Ele, Deus abençoe, em nome de Jesus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.